Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 6 de Neemias. Glória a Deus. Quem abrir, quem encontrar, na verdade, já vai ficando de pé. Já dá um glória a Deus, porque a palavra tem esse acesso maravilhoso nessa igreja. E em nosso Brasil, né, nós temos a liberdade. Em outros lugares nós não temos não, viu? As pessoas não têm não, mas nós temos. Então, fica em pé e já agradece a Deus, porque ela tem... nós temos essa liberdade. Então, o capítulo 6 de Neemias, ele começa dizendo o seguinte: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar? Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você está dizendo aconteceu. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado, portas adentro, e ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 24º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que eles enviavam suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Beraquias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Pai querido, nós te adoramos e somos gratos, Senhor Deus, por essa palavra que é
maravilhosamente eficaz. Ela vai aonde nós não podemos ir. E ela revela, Senhor Deus, todos os teus planos. Que a nossa mente, o nosso coração esteja tão fértil como aquela terreno da parábola, Senhor Deus, que quando a semente cair, dará fruto a 100 por 1. No nome de Jesus, guarda os nossos ouvidos e que anjos, Senhor Deus, estejam acampados em nosso redor. No nome de Jesus. Amém. E podeis sentar-vos. Glória a Deus. Queridos, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a entender tudo o que Deus queria tratar hoje, para que nós saiamos daqui com coragem, com a ousadia de Neemias. Agora eu vou fazer efeito de Renato. Renato diz assim, se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu daria a tentativa de intimidação. Porque eles tentaram intimidar Neemias de todo jeito. E eu quero tratar com vocês sobre 4 pontos. Se eu fosse vocês, eu escrevia, porque isso vai lhes servir lá mais tarde, viu? Então, hoje a gente vai falar quais as atitudes que nós devemos ter diante da tentativa de intimidação do nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Ele era o inimigo propriamente de Neemias? Ele era propriamente inimigo da pessoa de Neemias? Não. Ele era aquele que queria parar a grande obra. Neemias sabia o que era que estavam tentando fazer através de paralisar ele. Através de todo o intento que a gente leu aqui, desde fofoca, desde suborno, desde contratar profetas. Ele sabia que o intento único era parar o projeto que Neemias havia iniciado desde lá, quando nem tinha intenções. Neemias, a Bíblia diz no capítulo 1, que era copeiro do rei, estava trabalhando no palácio, e chegou um concidadão, um amigo dele, que nasceu na mesma cidade. Está sabendo que a cidade está toda destruída? Você está sabendo que o lugar que você nasceu, que é a cidade onde habitam os seus filhos, que nasceram os seus filhos, está sabendo que está toda destruída? Está sabendo que o inimigo, que os deuses dos inimigos estão lá sendo exaltados? E isso, meus queridos, para um povo de Deus que realmente é raiz, é vergonhoso. Dói na alma. E o que foi que Neemias fez? Começou a orar, mas aquilo deixou-o triste. E a Bíblia diz, se você for ler desde o início de Neemias, e eu tenho certeza que todos aqui pregaram sobre isso, Neemias falou com o rei e teve o favor do rei. E o rei providenciou tudo para que Neemias reconstruísse, para que Neemias colocasse as portas, para que Neemias trouxesse de volta a dignidade do lugar que os seus filhos e do lugar que ele nascera. E aí, queridos, vai se identificando aí. Se você colocou as suas mãos na boa e grande obra, se você colocou as mãos naquilo que a gente lê, que diz assim, ó, quem coloca a mão no arado não consegue mais olhar para trás, é Diego. Não tem mais, a gente não tem mais como. Então, se você aí, a sua intimidade, você aí agora é o Neemias da sua cidade, da sua família, se você aí já se levantou um dia para ser no mínimo intercessor de alguém, porque eu acredito, queridos, que essa cidade destruída hoje é uma vida, são famílias, é uma cidade, depende do nível de entendimento que você tiver. Mas se você já se colocou enquanto intercessor, se você já disse assim, Senhor, eu quero ajudar Cicrano, fulano, aquela família, aquela cidade, eu quero ajudar, pode ter certeza que você já começou uma grande obra. E queridos, quando a gente começa uma grande obra, é fato, não tem como não se levantarem aqueles que nos intimidarão. Eu quero que você entenda que em momento nenhum, Neemias, por não ter saído do seu lugar, da sua posição, aquele posicionamento que a pastora Elis falou aqui, em Cristo, no caso ele, em Deus, no Deus de Israel, a confiança dele não se apartou. Sabe o que acontece, queridos? O nosso inimigo, ele não pode nos tocar. Então o que é que ele vai fazer? Nos intimidar. Ele vai tentar nos parar a partir do medo. Eu fui olhar para ter o cuidado, para entender literalmente o que significa intimidação. E eu olhei e é o ato de fazer com que outros parem a partir do medo. Pastor Elis começou logo a falar aqui. O medo é um espírito. O medo não é um sentimento. Ah, eu estou com medo, você não está com medo.
O medo está querendo lhe parar. Quando diz assim, eu não vos dei um espírito de medo, então não é um espírito. A palavra está dizendo. Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. Então, esse espírito de medo estava querendo parar Neemias. E aí você pode começar a contextualizar para a sua vida. Aonde é que você está sendo paralisado pelo medo, pela covardia? Não sei. Mas esse sentimento de covardia, esse espírito, esse espírito de covardia, esse espírito de medo, ele não vem da parte do Senhor, porque o Senhor, ele diz assim, confia em mim. Confia em mim. E pode ter certeza, queridos, nada vai nos parar. E aí, essas 4, nós vamos entender aqui hoje sobre 4 atitudes que você vai primeiro identificar aonde é que o inimigo está querendo lhe parar. É no seu talento? O inimigo está tentando lhe parar. É no seu relacionamento com Deus? O inimigo está tentando lhe parar, roubando as suas finanças? O inimigo está tentando lhe parar na sua vida conjugal? Eu não sei. Você vai se autoavaliar. Você hoje vai ser o seu Neemias. Você hoje vai buscar aonde está a sua grande obra dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Eu encontrei a minha aqui. Mas você precisa encontrar a sua. E você hoje vai se posicionar como Neemias. Porque o favor do rei você já tem. Tudo, como a pastora Alice falou, você já tem dentro. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem ousadia. Você precisa mais de quê? De compreender? Então vamos embora. Abra sua mente que a gente agora vai trazer compreensão. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que nós não podemos parar a obra. Não podemos parar o projeto. A primeira coisa que, aqui no versículo, vamos ver aqui, vamos acompanhar, no versículo do 1 ao 9. Ele diz aqui, eu vou lendo, vocês podem acompanhar. Ele diz aqui, vinha, nós vamos encontrar um povoado, lá da planície de Ono. Olha, Jerusalém era nas alturas. Ono era numa planície, ele tinha que descer. Eu quero dizer a você, do lugar que você está, não desça não. É daí para cima, é daí para frente, não desça não, porque o Senhor tem lugares altos, nós somos como águias. A Bíblia diz em Deuteronômio 32, que quando a gente não sabe voar, Deus faz igual às águias mães, nos coloca em seus ombros, leva para um lugar mais alto, não é para um lugar mais baixo não, é para um lugar mais alto, e de lá te solta. Aí você pensa que está caindo, mas não está caindo, você está aprendendo a voar. E é isso, queridos, não pare a obra. Ah, mas parece que está declinando. Parece, não é. Glória a Deus. Parece, não é. Nem tudo que parece é. E no mundo espiritual, queridos, a gente não vive pelo que vê. No mundo espiritual, a gente vive pelo que crê. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós somos dos que cremos. Somos da fé. Nós não podemos recuar porque nós estamos achando que o negócio está difícil. Ah, mas está tão... E se for Deus te esticando para você avançar? E se for Deus te colocando em cima do mais alto penhasco para você aprender a voar como águia? E aí muitas vezes a gente para o projeto. Muitas vezes esses convites aqui, ó, ele diz aqui, Sanbalate mandou a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Queridos, os inimigos do rei são muitos. Os inimigos aqueles que querem parar a grande obra são muitos. Mas ele não te toca. Ele não me toca. Sabe por quê? Porque está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, que aquele que não peca, aquele que está em Cristo, vamos ler? Por favor, abram também. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 8. E se eu fosse você, eu marcava aí na sua Bíblia, sabe? Porque faz parte da sua identidade. O Espírito, aliás, é 5,18.
Sabemos que todo aquele, ele está falando comigo, eu não sei se está falando com você, mas veja. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o toca. Aleluias. Queridos, Satanás já não nos engoliu vivos. Sabe por quê? Porque a gente cheira sangue. Olha, quando a gente estava cantando aqui, o anjo da morte não toca. Não toca? Não entra. O anjo da morte não entra. Canta aí comigo, por favor, me ajuda. Agora, cadê os levitas? Por favor, me ajude, pastor. O anjo da morte não entra. A escada que corre... A estrada que corre para o mar. Sabe por quê? Porque o mar estava fechado. O vento que sopra o mar. Queridos, a aparência não pode nos parar. Quando Moisés olha e ele vê tudo fechado, e a Bíblia diz que e agora? Somente vai. Somente toca, somente coloca o pé, somente avança. Não podemos parar ou voltar. Já pensou Davi diante daquele Golias, daquele gigante? E aí a Bíblia diz que lá vai aquele pequenininho, a Bíblia faz questão. E aí, queridos, somos nós, muitas vezes, diante de um gigante. Mas se nós formos no Senhor, se nós formos, não tem filisteu, não tem gigante, não tem mar, não tem nada que nos pare, não tem Sanbalate, não tem Tobias, não tem inimigos do rei, pode se juntar ao mundo. Não vai nos parar. Mas nós temos que entender. E nós temos que começar a falar, a declarar. A Bíblia diz que há um poder no nosso falar. Há um poder na nossa fala, há um poder na nossa língua, que nós podemos gerar vida. E aí quando você começar a dizer, olha, Sanbalate, Tobias, Gesem, quem vocês quiserem aí denominar o inimigo do rei, que está querendo lhe parar, quando você começar a dizer, você só vai até aqui, porque eu estou lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, e você não pode me tocar, anjo da morte. Para aí onde você está. É o que está escrito na palavra, não é palavra minha e sua. Só que nós temos que começar, queridos, a colocar isso aqui dentro. Assim como Neemias, aí Neemias dá a resposta que Neemias dá. Olha a resposta que Neemias dá. Eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Qual é o seu grande projeto? É a salvação aí do marido? É a saúde do marido? Sei. Eu sei o meu. E alguns sabem aqui também. Mas eu não vou parar. Não vou descer, não vou recuar. Hebreus 10, 38 e 39. Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus, ele gosta daqueles que avançam. Deus, ele chamou um povo corajoso. Deus, ele coloca o Espírito Santo dele. Espírito Santo no grego significa dinamos. Sabe o que significa transliterado para o nosso português? Dinâmico, dínamo, força, poder, dinamite. Isso é o que nós temos dentro. Poder, o poder. A Bíblia diz que Deus, para ressuscitar Jesus, ele fez uso desse poder que está dentro de mim, dentro de você. Não é diferente, queridos. É o mesmo poder. É a mesma força, é a mesma dinamite que quando o fogo bate, explode tudo ao redor e as pessoas vão ter que sair batendo em retirada. Aleluia! Então, queridos, a obra não pode parar. Cuidado com os convites, cuidado com as ciladas. E eu fiz questão de aqui sair procurando no dicionário mesmo. Peguei um dicionário e eu digo, eu vou olhar o que é que significa cada coisinha. Artimanhas. Sabe o que significa artimanhas? Procedimento para levar alguém ao engano. Foi o que Tobias, Sanbalate e Gesem usaram de artimanhas. Eles disseram, vamos. Ó, falsa camaradagem. Batendo no peito, vamos ali, rapaz, conversar. Desce aqui, vou preparar um cafezinho, preparar um bolinho com queijo do reino. Desce aqui, rapaz. E ele que tinha o Espírito dentro. Posso parar a obra, não. Esse convite aí veio do inferno. Posso parar, não. Por que eu vou descer? Não, vou não.
E você vai ver que através dessa aparente camaradagem, qual era o convite? Fazer com que ele saísse do lugar que ele estava. Eu digo aqui direto aos nossos líderes. Sua riqueza, um monte de coisa aí que você tem, seus bens, isso não interessa para o inimigo, não. Ele está nem aí. Para o carro que você tem, para o apartamento que você tem, para o que você tem. Ele está nem aí, não. Sabe o que é que ele quer de você? Parar o seu propósito. Ele quer que você fique, assim como Gesem, Tobias e Sambalat, aperreando outros. Porque quem não tem o que fazer, arruma aperreando a vida dos outros. Então, quando você está diligente, quando você está lá trabalhando na obra que o Senhor colocou você para fazer, você pode ter certeza, vai aparecer muitos lhe convidando, com falso coleguismo, com falsa amizade. Vamos ali, porque eu digo direto às meninas lá em casa. Digo direto à Ana Luísa, se não lhe levar para mais perto de Deus, rejeita os convites, pelo amor de Deus. E aí, queridos, serve para a nossa vida. Não deixe com que ninguém... Ah, mas é muito amigo. Pois é amigo seu, não, é inimigo do rei lá. E sendo inimigo do rei, é inimigo seu também. Porque está lhe tirando do propósito. E aí chega pessoas perto da gente, muitas vezes, cheia de talento, cheia de habilidade, cheia de dons. Mas, infelizmente, os Sambalates da vida, os inimigos do rei, já conseguiram afastar tanto que essa pessoa já não faz mais aquilo que é o grande projeto avançar. E, infelizmente, queridos, primeira atitude que nós devemos tomar diante da intimidação ou diante da tentativa de intimidação é não parar a obra. Ah, mas a senhora não sabe o que é que eu passo, não. Vamos continuar. Glória a Deus. Então, queridos, esse venha conversar com a gente, responda igualzinho a Neemias respondeu. Estou fazendo uma grande obra, vou não. Não vou não. E outra coisa, eles podem armar ciladas. E o que é cilada? É algo que está escondido, é uma armadilha. É como diz aquele, na armadilha preparada para você. É uma guerra espiritual que você não vê. Essas ciladas, elas estão escondidas para que você se assuste, para que você tema, para que você não queira avançar. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 6? Versículo 6 diz... Primeiro ele mandou recados, depois ele mandou uma carta aberta. Sabe o que significa carta aberta dentro desse contexto? É uma carta que todo mundo da cidade podia ter acesso. Então todo mundo sabia que ele estava sendo convidado e que estava se negando a ir. E aí ele diz assim, então na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem e ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, dizem... Isso aqui está no sujeito indeterminado, não tem quem, né? Dizem, na terceira pessoa. Entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar, queridos. Isso é uma cilada terrível. Porque você vê aqui que isso era uma mentira. Ele mesmo diz assim, nada disso que você está dizendo é verdade, não. Mas Neemias deu duas respostas. Que nós precisamos aprender com Neemias. E eu aprendi demais. Se esse livro de Neemias tivesse sido pregado em novembro, em agosto. Eu tinha... aprendido muito mais, mas Deus sabe todas as coisas. Neemias deu duas respostas. Vamos ver as respostas de Neemias? Ele diz aqui no versículo 8, eu não vou me importar com as suas mentiras. As suas mentiras não vão me tirar do lugar que Deus quer que eu esteja. Neemias, ele discerniu que o convite, Neemias discerniu que aquela situação de falsa amizade não passava de uma cilada. E Neemias disse, olha, vou nada, vou não, tu está inventando coisa contra mim.
Que história é essa que eu estou dizendo que eu vou ser rei? Que história é essa que eu estou dizendo por aí que eu sou isso e aquilo outro? Quem é que está dizendo? Em primeiro lugar, que ele nem diz quem é que está dizendo. E aí ele viu. E ele deu as duas respostas. Não vou me importar com as suas mentiras. Quando você estiver diante da intimidação do inimigo da sua alma, do inimigo do seu projeto, começa a dizer, você está inventando coisas. Sabe o que é isso aqui? Um fake news, da época de Neemias. É um fake news. Colocaram um fake news aqui, só que não tinha Facebook, ainda não tinha folha de igaraçu. Aí colocam fake news, dizendo assim, olha, estão dizendo por aí que você é inimigo do rei. Estão dizendo aí que você está armando e que você vai tomar o lugar do rei. Compreendeu, pastor? Amém? Rose compreendeu também. Então, o lugar do rei não estava sendo querendo, não estava aqui sendo cogitado por Neemias. Neemias queria reconstruir a sua cidade. Neemias queria fazer da sua cidade um lugar melhor para viver, um lugar de segurança para seus filhos, um lugar aonde o Deus de Israel seria louvado e engrandecido. Era isso que Neemias queria para a sua cidade. E a segunda resposta que eu achei maravilhosa, ele diz assim, olha, ele vai lá em Deus, diz assim, Deus, me dá força para eu vencer. Vê aí no versículo 8. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você está dizendo está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. E segundo, ele diz aqui, eu, porém, orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. E eu posso imaginar, pastor, posso imaginar como o Neemias estava sendo atingido. Eu posso imaginar o quanto Neemias estava sofrendo para ele poder dizer assim, Senhor, fortalece as minhas mãos. Mas não era para dar uma bufetada, não. Mas era para dizer assim, Senhor, tem horas que dá vontade de parar. Tem horas que não dá para suportar. Porque primeiro impediram falsa amizade. Vamos tomar um café junto, desce aqui na minha, vem, vamos. Sabalate, discernimento espiritual. Vou não, estou fazendo uma grande obra. Aí chega e diz assim, ó, faz aqui aquela panelinha e diz assim, vamos fazer isso. Vamos colocar ele contra o rei. Porque vai que o rei manda chamar e diz assim, ó, tu está fazendo um motim aqui contra o rei. Tu está aqui dizendo que vai ser rei e até mandar os profetas começar a dizer, você será o rei. E aí ele no discernimento espiritual, eu não. E em seguida ele ora. Sabe por quê, queridos? Porque não é fácil. Mas eu quero dizer a você mais uma vez, eu e você cheiramos ao sangue de Jesus Cristo e ninguém consegue nos parar, ninguém vai nos deter. Sabe por quê? O Espírito Santo em nós, ele nos fará mais que vencedores. Aleluia, aleluia. E aí, queridos, a gente vai vendo e Neemias nos ensina grandes lições. E esse senso de perspectiva, esse senso de entendimento, que muitas vezes a gente só vai ter depois, Neemias teve no momento em que estava passando. Mas para a obra do Senhor, era tudo que ele sabia que não devia fazer. Então, meus queridos, a segunda coisa que a gente vai aprender com Neemias é não fugir do perigo. Vocês vão contando aí as coisas que fizeram para parar Neemias, viu? E vão se identificando aí dentro dos seus problemas, dentro das suas situações, dentro do seu projeto. Vê aí aonde é que os inimigos do rei tentaram lhe parar. Ou você pode também acumular o conhecimento aqui para lá na frente, dizer, Satanás, aprendi com Neemias, sai daqui. Pode falar o que quiser, isso aí é mentira. Agora, Senhor, me fortalece aqui. Então, a gente vai ver no versículos 10 e 11, não fecha a Bíblia não, queridos, vamos passeando pela Bíblia. E aqui nesses dois versículos nós vamos aprender com Neemias como não fugir do perigo. No versículo 10 diz aqui, um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado, portas adentro, e ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a própria vida? Não, eu não irei. Queridos, a segunda investida
já foi piorando a situação, já foi agora trazendo o medo da morte. Já foi fazendo com que Neemias começasse a pensar, opa, e meus filhos? E como é que vai ficar se eu morrer? Eles já começaram a colocar medo. O anjo da morte agora já trouxe para dentro do processo. E agora, queridos, a gente vai vendo que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para Neemias. Porque o convite foi para ir para a igreja. O convite foi para ir, para ficar de portas fechadas. Certamente ele convidou para orar, para fazer uma vigília. E ele diz assim, e essas pessoas aqui, eu também fiz pesquisa, são homens e mulheres de Deus, profetas do seu tempo. E ele diz aqui assim, olha, uma pessoa como eu, colérica, né, Lu? Vou fugir, vou não. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Pode quebrar as pernas do cavalo. Não vou. Pode fazer o que quiser. Eu não vou parar. Eu não vou me trancar. Ele diz aqui, eu me trancar no lugar onde a obra está sendo... Vou não. Mas aí, com toda certeza, porque Neemias era humano, começou a pensar sim. Ele dava a resposta, e é como muitas vezes a gente diz, está com medo, mas vai com medo de tudo. E eu acho que aqui foi uma dessas situações, vai com medo de tudo, Neemias. Porque quando a gente fala em morte, quando a gente fala em separação, a gente para avaliar, mas Neemias em momento nenhum deu nenhum passo para trás. E a gente vê aqui, queridos, que sendo levado a achar que entrando no templo, ficaria as coisas normais. E muitas vezes, como eu vi aqui, porque fiz questão de olhar, eram profetas. Muitas vezes vai aparecer irmãos, muitas vezes vão aparecer amigos, pessoas da mesma igreja, pessoas da mesma fé. Olha, Luciana, é melhor você se render. É melhor você vir. Vamos orar para ver se é isso mesmo que Deus quer que você faça? Quando Deus já disse que era isso que você quer que você faça. Mas vamos orar? Gente, não tem coisa que não precisa orar mais não. Deus já revelou, Deus já deixou as claras. Mas o inimigo, ele quer te parar. Isso aqui era tudo falsidade, isso aqui não tinha nada de Deus. Ele queria tirar exatamente Neemias do grande projeto, ele queria tirar Neemias do propósito. Lembra, a gente, quem está aqui desde o início vai entender que a gente só fala isso. O que Satanás quer é nos roubar o propósito. Satanás não está nem aí para o que a gente tem, mas por quem a gente é. Isso ele quer nos parar. E aí esses amigos aqui, profetas, cheios da unção, vamos orar para ver se é isso mesmo? Vem cá. Aí ele disse, eu já sei o que eu quero da minha vida, gente. Eu já sei o que eu quero, sai para lá. Mas olha, vocês estão querendo te matar, pois deixa matar. Fazer o que quiser, não tem problema não. Né? Pode fazer o que quiser. Quebra as pernas do cavalo. Apaga a luz do candeeiro, não tem problema não. Aleluia. Tem problema não, pode fazer o que quiser. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu estou fazendo e eu sei mais ainda quem me chamou. E ele diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra há de concluí-la até o fim. Queridos, são declarações que eu e que você devemos ter ela dentro. Começa a comer a palavra, começa a ler a palavra, começa a dizer assim, Senhor, é isso aqui que eu creio, é no que o Senhor deixou escrito. Porque quando você disser assim, olha, Sambalate, tu para, porque não adianta, eu não vou. Eu sei que eu tenho que concluir isso e eu vou avançar. E aí, meus amados, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção aqui, para você começar a comparar. Qual a diferença das investidas do início, que a gente já vai vendo 3 investidas para parar eles, para essa. Sabe, essas daqui, as primeiras, elas foram usadas falsas amizades, foram usados ataque no caráter dele, porque estava dizendo que ele estava querendo tomar o lugar do rei, fazendo fake news. Agora, estava em jogo a vida. Agora estava em jogo todo o futuro que eles podiam parar. Porque
infelizmente, quando nós estamos nesse lugar que Deus nos coloca, muitas pessoas, não sei se inveja, eu não sei qual a motivação, mas vão tentar parar. E abre os olhos. Abre os olhos como uma águia. A águia, o povo diz assim, o gato tem uma visão muito boa. Um gato, perto de uma águia, não é nada. Você é águia. Você é águia, você vê longe, você tem discernimento espiritual. Então, quando pessoas quiserem, por favor, em nome de Jesus, a partir de hoje, comece a discernir, comece a se posicionar conforme as lições que nós estamos vendo de Neemias. Então, queridos, a mensagem era para fuja, abandone, saia, vá-se embora, porque senão você morre. E nós não vamos fugir. Nós não vamos abandonar a obra e o projeto que Deus nos deu. Nós não vamos arredar o pé, assim como Neemias. Então, nós vamos ficar aqui, ó, cada vez mais crentes e confiantes, e avançando naquilo que o Senhor Deus nos deu para avançar. Então, você aí pode ter passado já por situação de morte, por situação de perigo, por situações difíceis. Eu sei que você passou, porque você não está numa bolha. Você está no mundo aí, né? Uns maiores, outros menores. Né? A gente viu aí o testemunho de Eduardo. Eduardo passou por uma situação muito próxima da morte, né? Eu passei por um assalto à mão armada que o rapaz botou o revólver na minha cara. Então, assim, nós já passamos por situações difíceis, amém? Vocês passaram, né? E por muitas vezes a gente não pensa, diante dessas situações, meu Deus, eu acho que eu estou indo muito, eu vou parar um pouco. Eu vou deixar de ir para tal lugar porque ali é perigoso, A gente pensa, porque nós somos humanos. Mas eu quero dizer a você que nós não devemos ser movidos ou posicionados ou movimentados a partir do que nós sentimos. O que nós sentimos é o que a nossa alma, e a alma é uma péssima senhora. Não deixe ela controlar os seus impulsos, as suas expressões. Não deixe a alma dizer quem você é. Porque se você deixar, ela vai dizer de você que você é covarde, que você é medroso, que você não é um filho de Deus, que você está aí com sono, com medo, com preguiça, com um monte de coisa que a alma sente mesmo. Deixa o Espírito Santo de Deus em você ditar quem você é. Deixa o Espírito Santo de Deus colocar nos seus lábios o louvor de gratidão por quem você é. Dá uma carteirada no inferno, olha, afaste-se daqui, olha. Aí você pode dizer, mas pastora, a senhora disse que amigos muitas vezes chegam para trazer essa palavra de desânimo. Eu lembrei aqui agora em Pedro. Jesus, você não vai morrer, eu dou minha vida por você. Jesus olhou bem dentro dos olhos de Pedro e disse, arreda-te de mim, Satanás. Sai para trás de mim. Mas Pedro era tão amigo de Jesus, era. Sabe por quê, queridos? Porque a alma de Pedro falou mais alto do que o espírito que estava dentro. Jesus diz claramente, isso aí não são palavras tuas, Pedro. Isso aí não vem de ti, não. Arreda-te de mim, sai para trás de mim. E nós temos que fazer isso também, queridos. Pode ser amigo, pode ser pai, pode ser mãe. Se vier com uma palavra, repreenda. Porque você sabe que o Espírito Santo de Deus lhe quer avançando. No nome de Jesus. Então, queridos, vamos agora passar para essa outra atitude que Neemias teve. Discernir os falsos profetas. Versículos 12 a 14. Percebi que Deus não o tinha enviado. E que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar. Queridos, a terceira tentativa que o inimigo usa para nos intimidar é fazer com que nós abandonemos a missão e usando falsos profetas. Olha que coisa forte, pastor. Pessoas tão cheias de Deus, pagas, subornadas, recebendo dinheiro para falar contra o Senhor, para vir aqui dizer assim, pastor, eis que digo para ti, Deus mandou dizer que o Senhor isso ou que o Senhor aquilo. E quando o Senhor sabe o que o Senhor deve fazer, porque Deus já deixou bem esclarecido para o Senhor.
Então, as tentativas do inimigo eram diversas e cada vez mais aumentando de nível. Porque, queridos, como é que a pessoa tem capacidade de pagar para alguém profetizar algo contra a vida de outra pessoa? O que é uma profecia? É adiantar um assunto. Uma profecia é contar um pouco do que vai acontecer no futuro. Uma profecia é desvendar uma mensagem que ainda estava encoberta. E isso, muitas vezes, a gente liga muito ao mundo espiritual, mas pode ser algo que ainda vai acontecer. É uma profecia, é algo que eu estou adiantando, porque Deus já me disse. E como é que eu me deixo levar por uma situação dessa só para parar um projeto? A gente pode pensar que é só, né? Mas não é não, viu? É para parar o grande projeto que Deus tem nas suas mãos. É por isso, queridos, que cada um de vocês aqui, cada um de nós, somos sim importantes, somos sim guerreiros valentes, somos sim chamados, temos propósitos. Ninguém aqui é menor que ninguém, todos nós estamos diante de Deus do mesmo tamanho, na mesma instância, dentro do mesmo chamado, alguns com o chamado para profetizar, outros com o chamado para ensinar, outros com o chamado para pastorear, outros para apóstolo, não sei, mas todos nós, diante de Deus, somos iguais. Ah, mas tem gente que tem um chamado maior que o meu, queridos. O que o pastor faz, eu não faço. E o que eu faço, ele também não faz. É como as mãos. O dedo mindinho, ele entra aqui, ó, mas esse não entra, não. Então assim, cada um tem o seu chamado. Entendeu, Duda? O que Deus chamou você para fazer, não adianta que Kiara não vai. Então, nós temos que entender qual é o meu chamado, o que é que Deus tem colocado nas minhas mãos. Ninguém aqui, viu? Se já colocou um pé no Santo dos Santos, eu não sei se todo mundo já disse, Senhor, eu preciso de Ti, porque eu nasci pecador ou pecadora e eu não consigo chegar perto de Deus se o Senhor não me levar. Eu não sei se todos aqui já fizeram essa confissão. Se não fizeram, eu chamo aqui agora, antes de terminar a pregação, para a gente fazer essa oração de confirmação. Mas se todos aqui já disseram sim a Deus, eu quero dizer que cada um de vocês aí é um Neemias do seu tempo. Cada um de vocês aí são chamados a reconstruir as portas e os muros da sua cidade, da sua família, do seu bairro, da sua comunidade, no seu trabalho, aonde você estiver, na sua faculdade, você é Neemias. E aí você sabe, sendo Neemias, se levantarão Tobias, Gesem e Sambalate. Se levantarão para parar o grande projeto que Deus colocou nas suas mãos. E aí, queridos, eles agora começaram a dizer em nome de Deus. Agora eles foram longe demais. Eles começaram a usar, a falar em nome de Deus, Rose. O negócio agora ficou mais pesado do que tudo. Primeiro, eles fizeram um convite com falsa amizade. Segundo, eles intentaram, fizeram fake news. Terceiro, eles ameaçaram de morte. E agora eles estão falando em nome de Deus. E agora? É muita coisa. E agora? O que é que Neemias vai fazer? Continuar do mesmo jeito, eu não vou não. Neemias, ele tinha discernimento espiritual. Ele diz aqui, ó a resposta que ele dá. Vamos ver a resposta dele? Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar e desacreditar-me. Queridos, ele diz no versículo 12, percebi. Esse verbo aí, ele é carregado de uma força. Ele tem um poder tão grande dentro de tudo que estava passando na vida de Neemias. Ele dizia assim, diante desse sofrimento, diante dessa perseguição, diante de ameaça de morte, diante de tudo, ele dizia assim, Senhor, fortalece as minhas mãos. E aí ele diz o seguinte, versículo 12, eu percebi que não era de Deus. E não é fácil você filtrar diante de tudo isso, porque a gente olhando do lado de fora, a gente olhando uma pessoa passar pela situação, é muito fácil, Eduardo, dizer assim, rapaz, aquilo ali não é de Deus não. Mas quem está dentro sofrendo, quem está dentro chorando, quem está dentro reclamando muitas vezes, porque fica.
Quem está dentro pedindo, Deus, vem logo me dar força aqui nas minhas mãos, porque o negócio não está muito bom, não. Quem está dentro não consegue enxergar logo de cara, não. E é por isso que ele diz aqui, ó. Eles estavam querendo me fazer pecar. E aqui, quando Deus me mostrou, quando Deus me revelou essa parte aqui, eu fiquei, uau. Por que seria pecar? Porque ele não estava mentindo. Por que ele ia pecar? Sabe por quê, pastora? Deixar de fazer aquilo que Deus chamou seria um pecado para Neemias. Porque, veja bem, ele está dizendo aqui, eles queriam me fazer pecar. Quer dizer, se eles tivessem ouvido a voz do profeta, por que ele ia pecar se ele apenas tivesse ouvido? Não era se ele tivesse ouvido, era se ele parasse aquilo que ele tinha sido chamado a fazer. Queridos, é forte. Infelizmente, é um pecado. Você está em pecado se você estiver parado quando você sabe o que Deus lhe chamou a fazer. É o que aqui está escrito. Eu ia pecar, olha, veja bem, no versículo 13, ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado. Qual era o pecado? Ouvir ele? Agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. A gente percebe de longe o sofrimento de Neemias, pedindo a Deus justiça. Meu Deus, justiça. Justiça para aquelas pessoas que estão tentando me intimidar, tentando colocar medo, usando todos os artifícios, usando tudo que podia para parar o projeto que Deus tinha posto nas mãos de Neemias. E a gente aprende agora, para nós encerrarmos, a quarta atitude de Neemias na tentativa de intimidação. Completar a missão. Olha, a atitude de Neemias, completar a lição. Vamos ver aqui os versículos 15 ao 19. O muro ficou pronto no 25º do dia de Elul. Em 52 dias, aleluia, os 52 dias vai chegar, amém? Eita Deus, diga amém aí onde você está. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que eles enviavam suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento. Olha, outra coisa aí. Visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha frente e iam contar-lhe o que eu dizia. Gente, é muita falsidade, é muita cilada, é muita artimanha, é muita coisa que ou você está muito ligado no Espírito ou você cai mesmo. E essas pessoas aqui, que estavam aliadas a Tobias, fizeram com que Tobias chegasse nele e dissesse aqui, pega aqui, pastor. Jure comigo que mesmo que a pastora Elis erre com o senhor vai ser fiel a mim. Foi isso que fizeram com Tobias. E Tobias não podia mais libertar essas pessoas, por isso cuidado com as alianças que nós fazemos. Cuidado com as palavras que eu e você proferimos. Porque aqui Tobias, ele se aliançou, de forma que ele não podia ser mais um homem justo. De forma que ele, de frente da verdade, não podia mais advogar a causa de Neemias. E aí, queridos, ele diz aqui, e ainda ele ousava a ficar falando mal. Olha, Luciana não é, você não é fofoqueira demais. Aí Tobias, no caso Neemias, né? E aí corria, ia contar a Tobias. Gente, que panelinha do inferno. Que situação difícil que Neemias, lá
no palácio do rei, tranquilo, mas foi colocado dentro desse contexto, porque tinha que ser Neemias para realizar essa grande obra. Você pode estar no seu palácio, bem tranquilo no seu palácio lá, né, Rose? Perninhas cruzadas, servindo ao rei, aquela vidinha de palácio maravilhosa, né? Era copeiro, mas quem é copeiro também tem suas. E aí Deus diz assim: sai daqui, vem cá, minha filha, chegue. Você tem muros para levantar. Vem cá, minha filha, chegue, vem cá, meu filho, você vai colocar portas aqui, trazer segurança para esse lugar. Vem cá, meu filho, você que tem a presença dentro de você, você vai levantar aqui altares para que Deus seja glorificado no lugar onde você está. É você. Neemias hoje é você. Neemias hoje sou eu. E eu quero dizer a vocês, Cecília pregou o 8 de Neemias, atrapalhou tudo. Atrapalhou não, viu? Ela não errou não. Quem ia pregar o 7 hoje era eu. Mas Deus disse: Cecília, erra as contas e prega o 8. Ela pregou sexta-feira Neemias 8. E quando eu disse assim: pastor, e agora? Ele disse: agora a senhora tem o 6 e o 7, porque ela pulou para o 8. Que quando eu li o 6 eu digo: sou eu. É comigo. Sou eu mesmo. Sabe por quê? Porque eu me identifiquei com Neemias. E não tem no mundo, você que está em casa, você que vai vir depois, não tem no mundo que me pare. Não tem no mundo que me parava Neemias. Não tem no mundo que pare você quando você descobrir a sua identidade de construtor e construtora de uma grande obra. E quem está comigo na caminhada sabe do que eu estou falando. E quem está comigo pertinho sabe do que eu estou falando. Mas pode se levantar o que for. Se eu já estava com a ousadia que vocês já conhecem que eu tenho, duplicou, aumentou, ficou 7 vezes mais depois que eu passei por esse estudo. Pode levantar, o zoológico todinho. Os entendedores entenderão. Pode quebrar as canelas do cavalo, Rose. Pode apagar a luz do candeeiro. Eu não retorno 1 milímetro. E assim como Neemias foi, nós devemos ser. Se Deus colocou você diante de uma grande obra, não abra mão de quem você é dentro daquilo que Deus lhe chamou, porque Ele sustenta até o fim. E você e eu não vamos morrer. Deixa vir a ameaça. Você e eu não vamos morrer. E o anjo da morte vem. E o mar vai fechar, vai. E o vento que vai levar a gente mesmo para frente da dificuldade, vai. Sabe por quê? Porque é Deus que chamou. Ele sabe até onde eu e você conseguimos chegar. E quando chegar diante do mar fechado, Ele vai dar uma ordem e você vai passar a pés enxutos. E as portas de Igaraçu e os muros de Igaraçu serão levantados, porque Deus é Deus desse lugar. Aleluia! E eu e você que moramos aqui, e eu e você que estamos aqui, e eu e você que temos filhos que moram aqui, você e eu somos o Neemias desse tempo. Não se acovarde, não dê um passo para trás. Deixa quem quiser falar o que quiser de você. Deixa fazer fake news. Deixa o espírito de morte vir. Deixa o que vier. Você e eu temos a marca do sangue de Jesus no umbral da nossa casa. Aleluia. Aleluia. E chegou uma hora que Moisés disse assim: meu Deus, eu não sei falar. Teve uma hora em que ele queria, e às vezes a gente também, nós também, e eu acho que aqui não está escrito não, mas eu acredito que Neemias também, quando ele pede para Deus fortalecer as mãos, é porque está difícil, queridos. Quando ele pede para Deus ser justo com os profetas aqui, é porque está difícil.
É difícil para mim, é difícil para você, foi difícil para Neemias, foi difícil para Jesus quando disse: passa de mim esse cálice. Mas uma coisa, queridos, Deus não nos dá uma carga maior do que as nossas forças. E quando nós estivermos quase não suportando, Ele vem com o poder do Espírito Santo e diz: vai, minha filha, vai, avança, meu filho, vai, não para não. A luta é aqui, ó. A luta é aqui, é na sua e na minha identidade. Quem eu sou, quem você é. Nós somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo fez muita besteira, né? Matou muitos, pediu carta para matar crente. Mas chega uma hora que já no fim da caminhada, passando por tudo, ele diz assim: não mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E eu e você temos as marcas de Cristo em nós. Começa a dizer mesmo: pode parar, Satanás, pode parar, Sambalate, pode parar, Tobias. É você que vai parar, não sou eu não. Sabe quando é que eu vou parar? Quando Jesus voltar, porque, queridos, o crente, pastor, só para quando ouvir a trombeta chamando nos céus. Mas o portão ficou construído 52 dias, botou um muro. A Bíblia diz aqui, ó: até ousava elogiar-me na minha frente, o muro já estava construído. Mas ainda tinha falsidade, ainda tinha ameaça, ainda tinha tentativa de parar Neemias. Ele diz aqui, ó: porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, e até ousavam elogiar. E Tobias continuou a enviar-me carta para me intimidar. Eu quero dizer a você que o muro pode até já estar construído, mas eu e você não vamos parar. Até que Ele volte. Até que Ele venha. Quando nós vamos nos recolher as nossas ferramentas, é quando nós ouvirmos o som da trombeta. E aí lá em cima, aí a gente para. Aí a gente vai só adorar. Aí a gente vai ficar só louvando. Mas enquanto isso, mas eu já fiz. Mas já abri a comunidade terapêutica. Depois não vai parar por causa disso não. Aí vem o CETEP, vai vir muitos e muitos projetos, muitos e muitos da obra de Deus. Porque tem muitas pessoas que precisam viver o que você já está vivendo. Tem muitas pessoas que precisam conhecer esse Deus que você já chama de Pai. Tem muitas pessoas que estão perdidas. O pastor trouxe uma revelação maravilhosa. O pai no janelão, e a gente conversando sobre isso esses dias. E esse janelão da parábola de Lucas 15, do filho pródigo, muitas vezes quem tem que ir lá mostrar a diferença da casa do pai para a casa onde o filho pródigo está, é eu e você. O testemunho de vida, aonde nós estivermos, vai trazer os filhos pródigos de volta para casa. Então, queridos, parados não é o nosso lugar. O reino de Deus é um reino de movimento. O reino de Deus é um reino que vai lhe fazer sair do lugar que você está e vir para esse outro lugar, porque aqui tem uma pessoa precisando de você. E a pastora falou, e a gente sempre repete: cristianismo é sempre em prol do outro. E enquanto tiver pessoas no mundo precisando ser abraçado, precisando de uma palavra, precisando do que você já tem, Jesus não vai voltar. A Bíblia diz que o mundo precisa ser pregado. Todos precisam ouvir. Eu e você hoje somos os Neemias da nossa época. Se levante, vamos adorar. Vamos dizer que mesmo que o medo quer nos parar, mas não vai nos conseguir. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós.